A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus, mais um estudo novo que o Senhor tem nos dado. O nome desse estudo é Operação Templo do Senhor. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto templo, né? E vamos entender. Bom, primeiramente eu quero que vocês abram as vossas Bíblias em 1 Coríntios. Vamos lá? Procure aí comigo, Novo Testamento, 1 Coríntios, no seu capítulo 6, e no seu verso 19, ele diz assim, ó: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você entendeu isso? O teu corpo é o templo do Espírito Santo, e ele habita em nós. Se esse templo estiver imundo, ele não habita, fica um templo sujo. Ora, quem é que entra então? Os demônios. Deu para entender? Ah, pastor, o senhor está falando que se eu não tenho Espírito Santo eu estou endemoniado? Não estou dizendo isso. Mas templo vazio, alguém vai querer habitar. Então você vigia, toma cuidado. Assim você vai compreender muita gente que está fazendo coisa errada e está carregando uma Bíblia na mão. Você já sabe que quem é que está dentro dele pode ser o Espírito Santo ou não. Você não tem que ficar dizendo que é demônios. Você sabe que alguma coisa está errada, porque a Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Mas, vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre o templo do Senhor, né? A operação templo do Senhor. Nós vamos entender, vamos viajar um pouquinho aqui para compreender. Eu quero, através deste estudo, trazer o entendimento de o templo do Senhor. Deus tem um templo aqui na terra e é necessário que esse templo venha dar resultado. Amém? Como foi essa transformação de templo pedra para templo carne? Temos que entender essa transformação. Por isso, eu vou andar um pouquinho pela Bíblia Sagrada em alguns momentos para que possamos ter uma boa compreensão. Amém? Bom, vamos lá. O texto de 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, diz que somos templo do Espírito Santo. Vamos viajar então para as terras do Oriente, mais precisamente no livro de Êxodo. Capítulo 29, versículo 44. Vamos lá? Êxodo 29, 44. Olha só. Livro de Êxodo, quem escreveu Êxodo foi Moisés. Moisés escreveu 5 livros, que é o Pentateuco. Quais são os 5 livros? Só para você ter aí uma nota de conhecimento. Ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. 5 livros, o Pentateuco. Amém? Bom, vamos lá? Êxodo capítulo 29, o verso 44, ele diz assim, ó: E santificarei a tenda da congregação e o altar também santificarei a Arão e os seus filhos, para que me administre o sacerdócio. Então, antigamente, havia um outro nome, né? Esse templo tinha o nome de tenda. Era uma tenda da congregação. Eu vou ler de novo. E santificarei a tenda da congregação. Quer dizer, aquela era a igreja, era o templo daquela época, né? Então, a tenda da congregação. Havia isso aí. É só para nosso conhecimento. Onde o povo viviam e adoravam a Deus. Era o local de orar e falar com Deus. Era a tenda da congregação. A tenda da congregação, ela era assim, meus irmãos, esticava um grande pano com alguns paus segurando, é como se fosse um circo, né? Igual o circo quando é montado. Mas aí criava aquela grande tenda, porque o circo não deixa de ser também uma grande tenda. Então aquela grande tenda era onde eles se reuniam para tratar das coisas de Deus. Amém? Deu para entender? Êxodo 29, 44, Deus pediu, e santificarei a tenda. Quer dizer que Deus ia santificar aquela tenda. Começou ali. Então qual é o primeiro nome? Tenda. Então tudo começou em tendas, mas quem inventou as tendas? Este homem se chamava Jabal, o pai das tendas. Foi ele que criou as tendas. Então,
A morada que eles tinham não era mais em cavernas, em buracos, agora era numa tenda. Ali começou a ter uma forma de casa, de templo. Deu para entender até aqui? Eu tenho que desenhar na sua mente esse estudo para você compreender mais para frente. Amém? Então, vamos entender. Jacó, ele morou em tendas. Quais eram as casas que eles tinham na época? Tendas. Deu para entender? Gênesis 25, 27. Vamos dar uma olhadinha? Gênesis capítulo 25 e o seu verso 27. Ele diz assim, ó. Vamos lá, Gênesis 25, 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Tá vendo? Então, aqui Jacó tinha 2 filhos, meus irmãos. Que Jacó teve ali Esaú. Olha só, desculpa, Jacó não. Isaac teve 2 filhos, né? Isaac morava em tendas, me perdoa. E Isaac teve 2 filhos ali, Esaú e Jacó. Tá entendendo? Deu para entender? Então, Isaac tendo agora os 2 filhos, Esaú e Jacó, eles habitavam em tendas. Eu preciso bem desenhar isso para você. Onde eles moravam? Em tendas, tá? Você nunca pode esquecer de onde você veio, da onde você morava. Hoje você tem muitas coisas e acha que não tem nada. Deus pode abençoar profundamente a minha, a sua vida, de acordo conforme a gente é grato a Ele. Porque se tem uma coisa que machuca o coração de Deus, é a ingratidão, meus irmãos. Então, não sejais ingratos, amém? Bom, mas depois da tenda, foi para o tabernáculo, né? Ele ganhou outro nome agora. Não era mais chamado de tenda, agora de tabernáculo. Vamos lá? Êxodo 26, 30. Vamos dar uma olhadinha em Êxodo, capítulo 26, e o seu verso 30. Então levantaram os tabernáculos conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Tá vendo? Agora evoluiu de tenda para tabernáculo. Deus havia abençoado a eles com um tipo de evolução. Agora não era mais tenda, agora é um tabernáculo. E o que é um tabernáculo? Era um santuário portátil, igual a tenda, mas agora um pouquinho melhor do que a própria tenda, né? Onde eles guardavam a arca da aliança e outros utensílios sagrados. Então agora cresceu aquele ministério deles, porque agora eles tinham um grande tabernáculo e lá dentro era um grande santuário. Eles guardavam o que lá dentro? A arca da aliança e outros utensílios sagrados, tá entendendo? Então, o templo do Senhor aqui, antes foi chamado de tenda e depois de arca. Receba e perceba que às vezes você começa com o nome de tenda, ninguém dá nada para você, mas se você confiar em Deus, Deus te consagra e você vira tabernáculo. E o que é guardado dentro de você são coisas sagradas, meus irmãos. Deu para entender? Essas coisas sagradas Deus colocou na sua vida para que você pudesse, meus irmãos, ser alguém que arrastasse para Deus e tirasse do pecado. As pessoas têm que sentir desejo de entrar nessa tenda, que um dia era tenda, né? Virou templo. Então, temos que entender a sua transformação. Ninguém começa como um grande templo. Todo mundo começa como tenda. Vira tabernáculo, depois vamos mais para frente aí, né? Então, você entendeu essa primeira parte? Tive que desenhar tudo isso para você compreender um pouquinho que você começou como tenda. Qual é o tema desse estudo? Operação Templo do Senhor. Ninguém nasce como templo. Todos começam como tenda. Algo parece que as pessoas já nascem com o desejo de serem um melhor que o outro, uma disputa incessante. Mas não, Deus te chamou e você é tenda. Começou como tenda. E se for fiel, vira tabernáculo. Para mais para frente, virar um templo. Amém até aqui, meus irmãos?